tem ninguém ainda, vamos esperar. Aguardando. Tô aqui aguardando ainda os irmãos a entrarem. Ninguém apareceu. Boa noite para quem tá aí. Quem que tá aí, amor? Você. Realmente é um atraso normal. Ai, Débora. A Débora chegou, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Esperar mais um pouquinho, né? Ver se mais alguns irmãos chegam. Vai orando aí, Débora. Esperar mais uns 2 minutos. A gente já dá início, né? Pra gente não perder muito tempo aqui. Cadê o pessoal, irmãos? Cadê o pessoal? Eu acredito, tamo junto, é verdade. Irmã Isla, ô irmã Isla. Tá tudo bem com a senhora aí? Irmãos, paz do Senhor, né? Nós vamos começar esse estudo aqui, primeiramente fazendo uma oração. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estão vendo, daqueles que ainda irão ver, né, esse estudo. E o desejo do meu coração é que a palavra do Senhor surta o efeito necessário na vida de cada um dos irmãos, amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo neste momento por poder estar diante da tua presença. Senhor, estar aqui para meditar na sua santa e preciosa palavra. E o desejo do meu coração, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer ao nosso entendimento aquilo que nós precisamos da tua parte na nossa vida, no nosso dia a dia. Abençoa cada um dos irmãos, aqueles que estão vendo, aqueles que irão ver mais tarde esse vídeo. Senhor, trabalha no nosso coração e seja tudo para a glória do teu nome. Amém e amém. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando, né, a parte dos profetas menores. Só para relembrar, os profetas são menores porque eles escreveram, o escrito deles um conteúdo é pequeno, mas não de menor importância. E hoje nós vamos estar falando sobre o profeta Joel. Eu acredito que os irmãos conhecem, né? Já ouviram falar, e eu espero que cada crente, pelo menos, uma vez na vida tenha lido o livro de Joel, né? Aqueles que não leram, que façam isso, porque é de extrema necessidade para os nossos dias a mensagem que ele traz. E eu escolhi aqui 3 versículos para a gente estar começando a meditação dessa noite. De cada capítulo eu tirei um versículo e o primeiro aqui que eu vou ler vai ser Joel do versículo 1 ao 4, que vai dizer assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais,
Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Esse resumo é do primeiro capítulo. Aí, no segundo capítulo, eu escolhi o versículo seguinte: e rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, em grande beneficência, e se arrepende do mal. E do capítulo 3, eu escolhi o versículo 3 e 20, que diz assim: mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que não tinham purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Como os irmãos sabem, o livro de Joel, ele tem apenas 3 capítulos, né? Um livro bem curtinho, de uma mensagem muito tremenda. Eu tenho certeza que os irmãos que já tiveram a oportunidade, o privilégio de estar lendo, de estar estudando ou meditando nessa palavra, é de grande proveito para os dias que nós estamos vivendo. Então a gente começa, né, querendo saber aí quem foi Joel. A Bíblia vai dizer assim, Joel capítulo 1 e 1 vai dizer que a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E a Bíblia só registra isso a respeito desse Joel. Há mais 12 homens, né, com o nome de Joel escrito na Bíblia, mas esse Joel, que é o profeta, ele é distinto porque vai falar sobre o nome do pai dele, né, filho de Petuel. E não há nenhum outro registro a mais falando sobre Joel. É só essa a informação que a Bíblia nos dá. E também o nome dele é dito apenas 2 vezes na Bíblia, né? Joel 1 e 1 mesmo. E lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, os irmãos vão lembrar que no dia do Pentecoste, quando está tendo aquele movimento, derramar do Espírito Santo sobre o povo, as pessoas que aliviam aquele movimento, né, vindo de Deus, eles começaram a questionar, né, e achavam que o povo estava embriagado, que alguma coisa diferente estava acontecendo naquele povo. Mas Pedro levanta e ele vai dizer assim, olha, é o seguinte, esse povo que está aí, eles não estão embriagados. Aqui está se cumprindo hoje a palavra que foi dita a Joel. Então é nesses 2 só que a gente ouve falando desse nome. E o interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer assim, como não dá mais nenhuma informação sobre ele, a gente acredita que o mensageiro não é tão importante quanto a mensagem que ele está trazendo, né? Então que a gente não venha ter a presunção, às vezes, de querer ter o nosso nome em evidência, e o mais importante é a mensagem que é transmitida. O significado do nome de Joel é um significado bem interessante, que é assim: o Senhor é Deus. Na cultura hebraica, o nome que era dado aos filhos não é igual hoje, né? Que a gente ouve o nome, acha bonito, né? A pronúncia, ou é um nome que está na moda, e a gente acaba colocando os nossos filhos. Não, na cultura hebraica, o nome era dado conforme o momento, o significado espiritual daquele momento. Então, quando a gente olha para o nome de Joel, a gente vai ter essa certeza que o nome dele significa o Senhor é Deus. O que ele estava querendo dizer? Vivendo no momento ali em que as nações eram politeístas, em que serviam a muitos deuses, ele vai dizer assim, não, o Senhor é Deus, não há outro Deus. E esse Deus, ele é também Senhor, quer dizer, ele é soberano. Né? É aquele Deus que está acima de tudo e de todos, controla a história, e isso é gratificante e é glorioso a gente pensar dessa maneira que o profeta coloca, né? O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, irmãos, né? Não tem para onde a gente querer correr, não há para quem a gente recorrer a não ser o nosso Deus, que é o único Deus e ele é soberano, né? Tudo está no controle das suas mãos. E o tempo que Joel está escrevendo essa profecia, que ele está profetizando, há uma discussão muito grande sobre as datas dessa profecia.
Mas a data mais aceita que tem é que ele profetizou no tempo do rei Joás, 835 anos antes de Cristo. Vale a gente lembrar aqui que Joás, ele tinha 7 anos apenas, né, quando ele é proclamado rei, e ele é tutelado pelo sacerdote Joiada, né, na verdade. E por que a gente fala desse tempo aí? Porque Joel, ele não fala de outros reis, ele não fala de nações, ele não fala de outros povos. Quando ele dirige a mensagem dele, ele vai falar diretamente com os sacerdotes, né? Essa afirmação a gente pode ter lá em 2 Reis 11, do 17 ao 18, e 2 Crônicas 24, do 4 ao 14, também traz essa informação desse tempo, que a gente acredita, né, que a maioria dos estudiosos, eles ficam com essa data, apesar de não ter uma data exata, né? Isso é bom deixar bem claro. E Joel, ele profetiza para o Reino do Sul. Ele fala realmente, ele só fala de Sião e de Jerusalém. E é por isso que a gente acredita que ele profetizou para o Reino do Sul. Ele não cita outros povos, nem outras nações nos escritos dele. A mensagem, irmãos, que é trazida, né, pelo profeta, ela está relacionada às questões sociais, políticas, familiares e questão também espirituais, que a gente sabe que se aplica perfeitamente à nossa atualidade, porque os profetas e a palavra de Deus, ela fala com a gente, diretamente com o homem. Então, de todo o assunto que está envolvendo a nossa vida, é o que a palavra de Deus trata. E os profetas menores, eles falam muito isso, porque eles vão diretamente nos problemas que acontecem conosco no dia a dia nosso, né? Seja ele político, social, da família, e também questões espirituais que a gente está envolvido. A mensagem de Joel também é uma mensagem escatológica, porque ele, nessa profecia que ele traz, também está falando sobre o futuro de Israel, e bem como é o futuro de todo o povo de Deus na face da terra, profecias que ainda elas vão se cumprir, né? O contexto espiritual, irmãos, é bom a gente lembrar o seguinte, que a nação, na verdade, de Israel ali, ela não está vivendo um momento bom, né? Provavelmente ela estava sendo governada por Joás, que era tutelado por Joiada, que, se a gente lembrar, ele era neto de Atalia, né? Quem é Atalia? Aí a gente vai pensar assim, né? Ela era filha de Acabe com Jezabel. Você imagina qual que era a situação, esse contexto espiritual que o povo estava vivendo. O que tinha acontecido ali, né? Eles tinham pervertido o culto, eles estavam adorando a outros deuses, né? Estavam matando os profetas, e eles acabam se esquecendo de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Eles estavam cheios de religiosidade, como a gente fala aqui, né? Eram muito religiosos. Estavam em um templo oferecendo o culto que eles ofereciam ali, mas o coração deles estava longe de Deus, né? Não tinha mais aquela devoção ao Deus de Israel que eles precisavam ter. Então, diante dessa situação, o que a gente pode afirmar da profecia de Joel? Que o pecado, ele atrai o inevitável juízo de Deus. Eu acho que é um momento para a gente estar pensando que o pecado, ele faz essa separação nossa, né? Nos tira da presença de Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus, e consequentemente a gente ficando longe de Deus por causa do pecado, o que vai acontecer? Deus vai trazer juízo sobre a nossa vida, sobre o povo, sobre a nação. Ele vai trazer juízo sobre nós individualmente, como pessoas, como nação, como igreja, né? O juízo de Deus virá. E, consequentemente, o que acontece? O arrependimento, que também é tratado ali
por Joel, o arrependimento ele atrai a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a graça, a misericórdia de Deus sobre a vida do povo. Né? A gente não pode esquecer desse detalhe que estava acontecendo aqui em Joel. Quando a gente olha para o capítulo 1 de Joel aqui, a gente vai ver que ele começa, né, a falar sobre uma nuvem de gafanhotos que viria que estava vindo sobre o povo. Irmãos, há uma discussão assim grande a respeito desses gafanhotos aqui. De tudo que a gente lê ou que a gente estuda, na verdade, que já estudaram, que já sabem sobre esses gafanhotos, que eles realmente aconteceu essa invasão de gafanhotos sobre Israel. E por que ele fala aqui que, né, o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto? Então acredita-se que esses gafanhotos, ele acredita na metamorfose do gafanhoto, quer dizer, o gafanhoto desde de ser aquela lagarta, né, a lagartinha que é o gafanhoto pequenininho, e ele passa por várias transformações. E nessa transformação, então, acontece que aparece todo mundo ali para aquela invasão. E é por isso que ele vai dizer aqui que o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Quer dizer que, diante dessa invasão, não sobra nada. Não sobra nada por quê? Porque como eles vêm num grande exército, eles destroem absolutamente tudo. Se a gente ler o capítulo 1 inteiro, a gente vai ver a destruição que acontece por causa desses gafanhotos. Houve uma invasão de gafanhotos na Palestina. Deixa eu ver aqui qual que foi o ano que do tempo. Em 1915. Em 1915 houve uma invasão de gafanhotos na região do Mar Vermelho. Eles devastaram aquele lugar completamente. E os especialistas, eles chegam a dizer que nessa invasão que teve ali, houve aproximadamente 20 bilhões de gafanhotos naquele lugar. Então a gente imagina, se um gafanhoto faz um estrago, 20 bilhões de gafanhotos, eles fazem um estrago ainda muito maior. E a invasão desses gafanhotos, o que acontece? Estava instalado em Israel, ali em Jerusalém, Judá, onde falando, uma crise muito grande, que era uma crise de fome, né? Como não tinha plantação, todo mundo estava com fome, os animais não tinham pasto. Também tinha instalado ali uma crise econômica muito grande. E essa crise, por sua vez, ela não afeta só a economia do país. Além da economia do campo, do pasto, do armazém, né, do celeiro das famílias ali, o que acontece? Afeta também o culto. Por que afeta o culto? Porque os irmãos sabem que quando Israel, né, no Antigo Testamento, quando eles iam oferecer o culto ao Senhor, eles traziam, né, tudo que eles traziam de oferta, que era necessário ali para o culto, precisava do campo, ou eles iam trazer algum alimento, eles precisavam dos animais para oferecer ao Senhor ali. Então, estava instalada a crise muito grande ali. Mas, irmãos, é interessante que o profeta, ele tem a certeza que esse exército de gafanhotos que está vindo sobre a nação, ele não é assim por acaso. Não é dizer assim, é a coisa da natureza, né? Nossa, hoje ia se dizer que são problemas do nosso tempo. Não, ele tinha certeza que não era obra da natureza, ele tinha certeza que era Deus que estava trazendo juízo para aquele povo, para aquela nação.
E eu acho que isso a gente precisa meditar, né? O crente, ou aquele que confia no Senhor, ele precisa ter essa visão, esse discernimento das coisas que estão acontecendo na sua volta, e prestar atenção naquilo que está acontecendo, olhar para a palavra de Deus e ele saber o que está acontecendo ali. Joel vê isso, ele tem essa convicção, ele sabe que essa invasão que está acontecendo, essa crise que está instalada, econômica, social, de família, de culto que está acontecendo ali, não era natural. Né? Ele acredita, e como ele vai descrever ali, a gente sabe que ele fala assim, olha, é a mão de Deus que está sobre esse povo, né? Como eu disse lá no início, que o pecado atrai o juízo de Deus, vai atrair o juízo de Deus para o homem. E essa invasão de gafanhotos, a gente pode dividir ela em 3 partes. De um juízo imediato, né? Que ele vê o gafanhoto que está chegando. Um juízo eminente, que a nação ela seria invadida por exércitos alguns anos mais tarde. E um juízo futuro. Por quê? Porque Deus vai, lá no capítulo 3, ele vai falar sobre isso. Que Deus vai fazer um acerto de conta com todas as nações da terra. Eu não sei se há um temor e um tremor no coração de quem lê, de quem ouve essa mensagem. Né? Porque Deus vai trazer todos os povos da terra, individualmente, irmãos, como pessoas, como nação, como povo de Deus. Deus vai fazer um acerto de conta, né, com todos. E por que é um juízo imediato? A gente vai lembrar que o Senhor é aquele que já tinha avisado o povo lá no Egito, que se eles não obedecessem, se eles não observassem os seus mandamentos, Deus enviaria as pragas e o gafanhoto sobre eles. A gente gosta de ler Deuteronômio e a gente gosta apenas daquela parte que diz que você vai ser abençoado, a sua entrada, a sua saída. A gente gosta de ler essa parte das bênçãos, mas a gente esquece que há uma condição para que a bênção nos acompanhe. É obedecer, é observar os mandamentos do Senhor. E quando isso não acontece, Deus também fala, olha, você vai ser maldito. Quer dizer, eu enviarei a maldição sobre vocês. E isso acontece no Egito. Os irmãos lembram lá das 10 pragas lá, né? Que Deus manda e envia sobre aquele povo. E até quando Salomão, ele vai fazer aquela inauguração do templo, há um versículo muito interessante que às vezes a gente não presta muito atenção. Deuteronômio 2 Crônica 7, versículo 13, vai dizer assim, ó. O próprio Deus que aparece a Salomão, né, que está para inaugurar o templo, e diz assim, ó, se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Aí a gente vai entrar no versículo bem conhecido, que vai dizer assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Mas antes, o próprio Deus está falando para eles assim, olha, se eu cerrar o céu, se eu enviar gafanhotos para vocês, e se vocês me clamarem, eu vou ouvir. Então, quer dizer, o gafanhoto era um juízo de Deus, né, trazendo naquele tempo ali. Um cenário que a gente vê, um cenário de destruição. Tudo havia sido destruído, o campo, as hortaliças, como eu já disse para os irmãos, o gado, né, que estava com fome, a sede, além do gafanhoto ainda tinha o fogo que tinha acometido aquela cidade, aquele país ali. E a economia tinha sido prejudicada, por quê? Porque os irmãos sabem que eles eram um povo que vivia da agricultura, né, e eles necessitavam dali, e não tendo a agricultura, estava tudo arruinado, na verdade. O culto tinha sido interrompido porque eles precisavam de apresentar os manjares, as libações, as ofertas. Até o sustento dos sacerdotes dependia do campo. Irmãos, é interessante que tudo aquilo, né, que eles faziam, que eles estavam acostumados a ofertar ao Senhor, tinha sido cortado pelo próprio Deus. Por que Deus faz isso? Deus paralisa aquela nação, aquele povo com essa praga. O objetivo de Deus era que o povo voltasse para ele, que o povo tivesse o coração de novo devoto ao Senhor,
né? Que não houvesse mais espaço, que o coração não fosse mais dividido entre tantas coisas que a gente sabe que se a gente não estiver na presença do Senhor, o nosso coração aos poucos ele vai sendo tomado por coisas que não é o Senhor. E Deus quer a gente de coração completo, total diante dele. A gente não pode esquecer que a disciplina, né, essa correção, esse juízo que Deus manda, é um ato responsável de amor. Né? Deus vai dizer assim que o Senhor castiga aquele que ele ama. E os filhos de Deus, eles são corrigidos para voltar ao caminho da obediência. Porque tinham se esquecido dos mandamentos, daquilo que o Senhor tinha ordenado, o povo tinha esquecido daquilo. Né? O povo já não obedecia mais. Mas a gente precisa prestar atenção no seguinte, que Deus, ele é aquele que vê a conduta dos homens. Deus vê a nossa conduta, Deus vê como a gente se comporta, Deus olha os nossos pensamentos, sonda o nosso coração. E a vida moral e espiritual do povo de Deus, daqueles que são intitulados, né, servos do Altíssimo, filhos de Deus, eles podem sim refletir na economia dos povos, né, refletir no campo, na vegetação. E às vezes eu fico pensando, né, comecei a gente meditando nessa palavra, parece que Joel está escrevendo em pleno século 21, ele tá escrevendo essa profecia. Exatamente o que nós vemos hoje, essa palavra serve para nós. É por isso que a maioria dos estudiosos, eles dizem assim que os profetas menores são atuais, quer dizer, a palavra de Deus no todo, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, todo mundo fala isso, né? Mas quando a gente medita, a gente sabe que isso é real. E então, diante dessa crise que está instalada sobre a nação, uma crise econômica, uma crise espiritual, que o povo se dispersou, né, da presença de Deus, Deus agora interrompe tudo que está acontecendo ali, é interrompido pela mão de Deus, através desses gafanhotos que vêm e destroem tudo. O que fazer diante dessa situação? Aí fica uma pergunta para nós, o que fazer? E o profeta, ele começa, então, ele aponta um caminho por causa dessa ira de Deus. Ele vai lembrar que o arrependimento é a única saída. Irmãos, lembrando que arrependimento, ele quer dizer, é contristar-se, é entristecer, é mudar de direção, é uma mudança de mente, é uma profunda tristeza pelo pecado. Arrependimento, ele é diferente de remorso. Sabe por quê? O remorso é quando você fica triste porque algo não deu certo. Sei lá, alguma coisa que você estava planejando, ou com maldade, ou uma vingança, alguma coisa. E você ia efetuar aquilo, mas só que não deu certo. No caminho deu alguma coisa errada. Aí você fica com aquele remorso. Puxa vida, se tivesse dado certo, né? Então eu tinha executado aquilo. Agora, o arrependimento não. O arrependimento é quando você muda de direção. Quando o seu pensamento, ele muda de lado. Você começa a olhar para outro lugar. E é uma profunda tristeza pelo pecado. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência com Deus. Né, de você se sentir triste porque você praticou alguma coisa e que você sabe que feriu a santidade de Deus. Isso é arrependimento. É quando você faz algo e você chega diante de Deus e você sabe, né, o Espírito Santo é aquele que confronta você e fala assim, você feriu a santidade de Deus. Isso é arrependimento. É isso que o profeta está querendo mostrar para o povo. Olha, o juízo veio por causa do pecado por causa dos nossos pecados, é verdade, a crise está instaurada, mas há uma saída para esta crise, e essa saída começa com arrependimento, e ele começa a chamar a atenção do povo pelos sacerdotes. Isso é interessante a gente observar. Por quê, irmãos? Porque a casa de Deus é um todo, né? Mas o Senhor é aquele, ele mesmo vai dizer assim, olha, eu separei alguns para profetas, outros para mestres, para doutores. Quer dizer, o Senhor é que separa alguém para tomar conta do povo.
E esse alguém é o sacerdote, é o pastor, é o bispo, ele que está na frente desse povo. E o profeta, ele começa a chamar a atenção do sacerdote, fala: sacerdote, vocês precisam chorar, vocês precisam clamar, e vocês não vão clamar sozinhos, conclamem toda a nação, santificam um jejum, apregou um dia de proibição, e chame todos os moradores desta terra e clamem ao Senhor. Será que não é esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos? Né? De não somente a gente às vezes ficar esperando pelo pastor, pelo nosso líder, o pastor não faz, né? A gente tem essa mania de colocar toda essa problemática toda na direção às vezes da igreja. Eu não vou dizer que isso não acontece, acontece sim, mas nós, como servos de Deus, como aqueles que estão servindo ao Senhor, a gente precisa pedir que esse discernimento espiritual aconteça dentro do nosso coração. Todos nós precisamos voltar. E é um arrependimento, irmãos, que o Senhor vai dizer assim que Deus é aquele, ele não aceita uma aparente humilhação. Sabe aquela humilhação exterior, né, aparentemente? Eu ouvi uma frase e eu marquei assim, que ele diz assim, olha, às vezes, por mais nobre que seja os nossos gestos diante do povo, nada representa diante de Deus. Você entende que Deus é aquele que olha o profundo do nosso coração? E que às vezes, o Deus mesmo vai falar isso, né? Convertei o vosso coração a mim, rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Quer dizer, não sejam pessoas que estão apenas preocupados com o exterior. Não, vocês precisam rasgar o coração, tem que ser de dentro. Não adianta, o Senhor não aceita o avivamento que a gente espera, que a gente deseja para a igreja. Eles são precedidos do juízo de Deus. Por quê? Porque a gente está tendo um evangelho ou tendo uma vida de cristãos que muitas das vezes é aparente. Né? Às vezes nós estamos de corpo presente, mas o nosso coração, a nossa mente, todo o desejo do nosso coração, ele está longe do Senhor. O Senhor não faz parte dos nossos planos. Ele não faz parte da nossa vida como aquele Senhor que cuida de todas as coisas. Então o Senhor não aceita. É por isso que ele vai falar aqui, olha, rasguem o coração e não rasguem apenas as vestes. Quer dizer, se humilhem, se arrependam de todo o coração. Os irmãos lembram lá do Salmo 51, né? Que depois que Davi ele é repreendido pelo Senhor, ele sabe que ele pecou, e ele mesmo vai declarar assim, um coração contrito o Senhor não despreza, um coração arrependido Deus não despreza, né? Aí eu acho que chega o momento da gente dizer assim que, sabe quando a gente fala assim, não tem nada a ver? Né? A gente ouve tanto isso no meio do povo, irmãos, daqueles que dizem que servem ao Senhor. Mas isso não tem nada a ver, a gente está no século 21, imagina, a gente vai ter problema isso daqui? Irmãos, Deus é um Deus de absolutos. Para Deus, ou é ou não é. Ou a gente agrada ao Senhor, ou a gente não agrada ao Senhor. E isso tem que ser sincero, tem que ser do profundo do nosso coração. Convertei-vos a mim de todo o coração. Isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor. E olha que é interessante quando ele termina o versículo dizendo assim, olha, porque o Senhor, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se, ele é grande em beneficência e ele se arrepende do mal. Então, irmãos, nós servimos a um Deus que ele não suporta o pecado, é verdade. Mas quando há arrependimento, né, no nosso coração sincero e verdadeiro, a Bíblia vai dizer que o Senhor é um Deus misericordioso, ele é compassivo. E agora a gente começa a ver, então, a ação de Deus depois que há esse arrependimento no coração do povo. Né? O arrependimento sincero suspende o castigo e traz de volta a restauração. Não adianta a gente querer ter que haja uma restauração, seja qual for a área da nossa vida, irmãos. Seja ela emocional, seja ela espiritual, em qualquer área da nossa vida.
o castigo de Deus vem, né? Mas ele suspende esse castigo quando há arrependimento e ele traz de volta a restauração. Não é inverso, não adianta querer inverter a situação aí, porque não funciona assim. A gente sabe que o nosso Deus é um Deus que trabalha por princípios. Deus não vai deixar de cumprir os princípios dele por uma maneira que a gente quer ou que a gente deseja. Tem um caminho certo para chegar na restauração. E é o arrependimento sincero da nossa vida, né? Há uma promessa, sim, quando a gente lê nesse versículo, há uma promessa de fartura, tanto material como espiritual para o povo que se arrepende. E quando a gente chega a Ele de todo o nosso coração, Ele é aquele que perdoa e é Ele que restaura, né? E depois desse arrependimento que o povo precisa ter, né? De uma necessidade de arrependimento, depois que isso acontecer, irmãos, então o Senhor é aquele que promete. Se os irmãos observar lá em Joel 2, o verso 28, ele vai dizer assim, olha, é o seguinte: e há de ser que depois do quê? Depois que o povo se arrepender, depois que o povo se voltar para mim de verdade, depois que o povo tiver um coração sincero e voltado para mim, eu vou derramar o Espírito Santo. Né? A gente gosta muito e a gente ouve muitas pregações de falando de Joel, desse versículo aí 28, né? E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Lá em Pentecoste é que começa o cumprimento dessa profecia. E até hoje, né, o Espírito Santo continua sendo derramado. E não há mais barreiras para o Espírito Santo ser derramado, ser revelado, ser sobre a nossa vida. Não, ele vai dizer assim que ele vai encher os velhos, os jovens, as crianças, os adultos, os servos, as servas, quer dizer, para todo mundo. Hoje a porta está aberta. E é interessante a gente observar que, né, na cruz, quando acontece ali a crucificação e quando o Senhor entrega o seu Espírito, o que acontece? A Bíblia vai dizer que o véu ele se rasgou de alto a baixo. Né? Então não há mais separação. Agora a gente chega diante da presença de Deus e recebe o Espírito Santo para a nossa vida. E Joel também ele vai dizer, irmãos, que a salvação é pela graça. Ele vai dizer assim, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E mais uma vez, a gente consegue entender, e a gente precisa entender que a salvação não é pelas obras. Não é por aquilo que a gente faz. É porque Deus se agraciou e veio ao nosso encontro e trouxe essa salvação. Então a salvação é para todos os homens, né? E depois de algum tempo que isso acontece, o povo de Deus realmente, irmãos, ele sofre com uma invasão. Se eu não me engano, é uma invasão dos caldeus sobre a cidade, conforme o profeta tinha predito. Quando ele vê esse exército de gafanhoto que está vindo sobre a nação, ele enxerga isso, vamos se dizer assim, em 3 tempos. Né? A invasão que está realmente acontecendo, da lavoura sendo destruída, e ele vê essa nação sendo invadida pelos caldeus. Né? Porque o povo, de novo, eles não observam aquilo que Deus tá desejando deles. E o Senhor permite que realmente eles sofram uma invasão ali. E o capítulo 3, irmãos, aqui ele vai falar sobre o dia do Senhor. Eu sei que há muitas referências bíblicas falando sobre esse dia do Senhor. E a gente não pode esquecer, como eu disse ali no começo, que haverá uma prestação de conta. E quando começa o capítulo 3, então, o profeta ele começa a descrever esse dia que vai acontecer, né? E diante desse Deus, que é um Deus soberano, que governa todas as coisas, que tem a história nas suas mãos, apesar de, em algum momento, a gente achar que
Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que o Senhor está alheio aos nossos problemas, aquilo que está acontecendo com a nossa nação ou com o nosso país? Desculpa, irmãos. Ou o que está acontecendo, o Senhor não está vendo? A gente precisa crer, irmãos, e acreditar que o nosso Deus é aquele que tem o controle da história. A Bíblia vai dizer que é Ele que levanta reis, Ele depõe reis, é Ele que tem o tempo nas suas mãos. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi o pastor falar sobre isso, né, de que Deus está acima do tempo, a cabeça da gente não consegue alcançar isso, né? É pela fé que a gente acredita que o Senhor está acima do tempo, que Ele toma conta de tudo. Nada passa desapercebido diante do Senhor. Então que nesta noite possa acrescentar essa fé, essa confiança, essa esperança em nós, de que o nosso Deus tem o controle de tudo. E que haverá no final do tempo, né, um acerto de conta com todos os homens, né, com todas as nações da terra. Deus julgará o mundo. Será um dia de salvação para os justos, né, e de juízo e de ira de Deus para os ímpios. Eu não sei se os irmãos conseguem, né, observando essa palavra aqui, glorificar o nome do Senhor. Porque, às vezes, a gente não vê a justiça sendo feita. Às vezes, a gente tem a sensação que... Será que não vai acontecer nada com os injustos? Né? Mas a Bíblia vai dizer que vai haver sim um dia de acerto de contas. Deus acertará as contas com todos. As nações gentílicas, elas terão que prestar contas a Deus pelo que fizeram com o povo de Deus. Então, quando a Bíblia fala aqui sobre essas duas cidades, né, de Tiro e Sidom aqui, dos termos da Fenícia, isso quer dizer representativamente que todas as nações terão que se apresentar diante do Senhor. E que vai ser um vale, ele chama ali de Vale de Josafá, ou Vale da Decisão, porque é ali que se vai juntar todas as nações. É o Senhor que está na frente desse grande exército. E é Ele que vai agora se assentar no seu trono e julgar todas as coisas. Quando fala no Vale da Decisão, o Vale de Josafá, já quer dizer, né, os últimos dias, o final do tempo. E não haverá para onde correr. Não haverá para onde. Todos comparecerão diante do Senhor, o nosso Deus. Né? Será um dia do triunfo de Deus e do seu povo. A restauração do povo de Deus, que será gloriosa, e a manifestação do reino de Cristo na terra. Se hoje, né, a gente vê essa confusão toda, em todo mundo, em todo lugar, a gente tem essa esperança que haverá um dia em que o nosso Deus trará a juízo todas as coisas, e que Ele vai restaurar o povo, e que Ele vai reinar. Aí sim, irmãos, vai ser um reino de justiça. Aí sim serão dias, né, de alegria, como diz lá em Apocalipse, quando o Senhor reinar. Como será essa nova terra, essa nova cidade, esse novo lugar que a gente vai estar com o Senhor. E Deus habitará no meio do seu povo, e para sempre e de eternidade a eternidade nós o serviremos. Então o dia do Senhor, ele vai ser sim um dia de escuridão para os ímpios. Ele será sim um dia de desolação para aqueles que não creram. Ele será um dia, né, de execução da palavra de Deus, que tudo que está escrito se cumprirá. Esse vai ser esse grande dia, esse vale da decisão, nesse vale de Josafá, onde todos estarão reunidos ali. Mas tem um versículo que eu separei aqui por último, que diz assim, que lá em Joel, né, 3:16, que vai dizer assim, olha: e o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. Porque no Senhor há refúgio, né? No Senhor há descanso, no Senhor tem como a gente se esconder. E nesse dia, somente os salvos, somente aqueles que são do Senhor que estarão em refúgio.
Porque as outras nações, né, e o céu e a terra, eles vão tremer diante da presença desse Deus. Mas o Senhor será refúgio para o seu povo e será fortaleza para os filhos de Israel. É isso que termina dizendo aqui esse livro, que é diante de tantas lições que a gente pode tirar, né? Da gente ter a certeza que o pecado ele vai ter sim, né, uma consequência diante de Deus, né? Deus não vai deixar o pecado sem uma punição. Mas enquanto isso, enquanto houver o arrependimento, então esse Deus, ele é compassivo, ele é misericordioso para perdoar. Tem um versículo aqui que diz assim, ó, no 2:14 vai dizer assim: quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta e manjar e libação para o Senhor nosso Deus. Irmãos, há uma bênção do Senhor, sim, para aqueles que se arrependem, para aqueles que abrem o coração de verdade, com sinceridade, derramam o seu coração diante do Senhor. É um Deus que tem bênção para nos dar. Mas há um caminho para isso ser feito, né? Há um processo para que isso aconteça. Sem arrependimento não haverá derramamento do Espírito Santo. Sem arrependimento não haverá refúgio. Sem arrependimento não haverá salvação. É isso que diz aqui. Então, de tantas lições que a gente pode tirar desse livro, eu marquei alguns pontos aqui, que vai dizer assim, olha, que nós devemos rever como nós estamos servindo ao Senhor. De que maneira nós temos nos achegado diante desse Deus, né? Sabendo que ele é o mesmo Deus, irmãos, é o mesmo Deus que usou aqui o profeta Joel e que traz esse juízo contra essa nação. É o mesmo Deus. Ele não muda, os princípios que ele usou, que ele usa e que ele segue são os mesmos. Como nós estamos nos apresentando diante do Senhor? Será que a gente vai só para receber? Ou será que a gente, quando se apresenta diante do Senhor, nós temos o que oferecer? O nosso louvor, a nossa gratidão, um coração arrependido, pedindo ao Senhor que todo momento limpe, purifique o nosso coração, para que nós possamos adentrar diante da presença dele. Porque a gente sabe que o nosso Deus é santo e que ele requer do seu povo santidade. E que esse arrependimento, né, faça parte da nossa vida, porque o Senhor quer um povo que é dele. O povo é dele, é um povo separado para ele. Mas uma coisa que nós devemos fazer é anunciar que o dia do Senhor está perto. Como o versículo que eu li lá no início, que vai dizer assim, olha, é o seguinte, vocês nunca ouviram isso? Já aconteceu isso em algum dia da nação, no tempo que vocês estão vivendo? Ele começa falando com os anciãos, quer dizer, proclamem, falem para os filhos dos seus filhos, e que eles contem isso de geração em geração. Nós precisamos anunciar, irmãos, que o dia do Senhor está perto e que não vai demorar. Para a nossa família, para os nossos amigos, aqueles que estão perto de nós. O Senhor não vai cobrar de nós aqueles que estão distantes, mas aqueles que passaram por perto de nós, que conviveram em algum tempo conosco. E se nós não anunciarmos o Evangelho, que o dia da ira de Deus está chegando, nós também seremos culpados. E o profeta fala isso para o povo, olhe, avisem todas as gerações que o dia do Senhor está para chegar, o dia do Senhor está perto. Né? E que também devemos nos encher cada dia mais do Espírito Santo. Por que encher do Espírito Santo, irmãos? Porque é Ele que nos capacita a viver numa geração corrompida, num povo, a Bíblia fala assim que é uma geração perversa, uma geração que não quer saber de Deus, uma geração que despreza a Deus. Então, para que a gente não seja envolvido nisso, e que a gente se esqueça, ou que a gente vá atrás deles nos mesmos caminhos, seguindo o caminho dessa geração. A gente precisa ter o Espírito Santo na nossa vida. Precisamos estar sensíveis àquilo que ele fala, porque o Espírito Santo fala, irmãos. Nós precisamos ter essa sensibilidade em nós.
Será que quando a gente vai falar o que a gente vai fazer, será que a gente pergunta se o Espírito Santo é aquele que está se agradando? Espírito Santo, é isso que o Senhor quer que eu faça? É assim mesmo que eu devo proceder? É assim mesmo que eu devo andar? Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo para sobrevivermos a uma geração e para a gente não se enroscar com os pecados daqui, porque nós seremos julgados se a gente fizer isso, né? E diante disso, eu acho que o que sobra para nós é a esperança, né? A gente desejar ardentemente a vinda do Senhor. Vai ser dia de juízo, vai ser para aqueles que não temem ao Senhor, mas para aqueles que temem ao Senhor, será um dia de regozijo, será dias de alegria, será dias em que a gente vai dizer, olha, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais crise, não haverá mais vírus, não haverá mais nada, porque o Senhor vai reinar ali. É Ele que vai ser o rei, e quando Ele reinar haverá justiça. Então que esse seja o desejo do nosso coração. A gente observar como estamos servindo ao Senhor. Nos arrepender dos nossos pecados, das nossas atitudes que a gente tem do nosso dia a dia. A gente não deixar de anunciar que o dia do Senhor está perto. A gente desejar ardentemente ser cheios do Espírito Santo, né? E a gente vai receber, irmãos, essa unção, essa graça do Espírito Santo meditando na palavra de Deus e orando. Não há outro caminho. Né? O caminho para que a gente seja cheio do Espírito Santo é a leitura da palavra de Deus, é a oração. Para que a gente não peque ou porque a gente peque menos, para que a gente erre menos, a gente precisa do Espírito Santo. E desejar a vinda do Senhor, porque essa promessa ela vai se cumprir. Assim como se cumpriu em tudo o que Joel disse. Os gafanhotos vieram, destruíram a terra. E o povo veio e invadiu ali a cidade. E agora essa promessa que está no dia do Senhor também está próxima. Então o desejo do meu coração é que esta palavra tenha falado ao coração de cada um dos irmãos. Né? Os irmãos que não leram, lê de novo. Né? Joel é tão pequenininho, são 3 capítulos apenas. E que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ao coração de cada um dos irmãos. Eu agradeço os irmãos, confesso que agora o nervoso já passou um pouquinho, né? Mas mando um abraço aqui para Débora, né, Débora? Ela me passou aí as diretrizes para mim poder estar aqui. E eu agradeço a Deus, agradeço a vida do pastor, né, pela confiança da gente poder estar meditando na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até a semana que vem, querendo Deus, né? A gente vai seguir aí pro próximo profeta, que eu acho que, se eu não me engano, deve ser a Débora que vai falar sobre Amós. E nós estaremos aqui para meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.